Bem, eu saúdo todos os ouvintes com a gloriosa e paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui trazendo a poderosa palavra de Deus, a palavra que fala, vai no profundo do homem. Tem para onde? É o único remédio que cura o homem. Cura tanto a alma como o corpo. A palavra de Deus ela é por completo. Não falta nada na palavra de Deus. E realmente o Senhor Jesus Cristo te ama. E a vontade dele é de perdoar e te salvar. Essa é a maior vontade de Cristo. É o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 e 5. Essa é a vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem aqui um texto que eu quero ler, amados, para nós, para meditar. Está escrito aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 19, versículo 16, assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Só um bom só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que vocês que me seguem, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é interessante, amado. O que aconteceu com essa conversa de Jesus com esse jovem? A gente vê que as pessoas desejam encontrar uma vida de verdade. A pessoa deseja encontrar uma paz, mas realmente, para poder chegar ao Senhor, para poder ter aquela comunhão, ter um relacionamento com Deus, é necessário renunciar o pecado. O jovem rico estava desejoso porque ele estava crendo e reconhecendo que Jesus era o próprio Filho de Deus, o Messias. Mas ele vem com conversa. É interessante que ele chamou Jesus de bom. Jesus é bom realmente, que ele é Deus também. Mas ele chamou: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus logo cortou ele: Por que me chamas bom? Só um bom só que é Deus. Se tu quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele falou: Senhor, eu tenho observado os mandamentos desde minha mocidade, minha juventude. A Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos que Jesus amou muito esse rapaz. Deus falou: Ó, te falta só uma coisa, vai, renuncia tudo quanto tem. Quando o Senhor falou isso, a pessoa pode entender assim: quer dizer que o Senhor quer que a gente abandone família, abandone lá. Não, o Senhor mostrou os pontos que dificultam as pessoas de vir para Ele, de reconhecer Ele como Senhor. Às vezes é um familiar que não quer que você se entregue para Jesus, às vezes ameaça, às vezes te ameaça até botar para fora, como a gente vê com muitos jovens aí, que o jovem conhece Jesus, descobriu a verdade, quer entregar a vida para o Senhor, aí quando vai falar para os pais dele, ameaça de colocar para fora. O demônio usou na própria família, porque Satanás está aqui na terra para matar,
roubar e destruir. Mas Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, para que eu possa chegar ao Senhor, tem que fazer o que diz João Batista, está escrito lá no capítulo 3 de Mateus, versículo 7, diz assim: João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista estava lá batizando o povo no Rio Jordão, e ali a Bíblia diz que viu o encontro dele muitos religiosos, os escribas, fariseus, e João Batista chamou eles de raça de cobras, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da era futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Para que a pessoa possa ter um encontro pessoal com o Senhor, com Jesus Cristo, é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Porque a gente sabe, amados, que uma coisa é se arrepender, outra coisa é remorso. Uma pessoa que se arrepende, acontece uma mudança nela, ela vai melhorar, ela não vai mais praticar, porque ela produziu frutos dignos de arrependimento. É diferente da pessoa que comete um pecado e depois fica se culpando e depois volta a praticar de novo, que é significado de remorso isso aí. Não, a pessoa tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus falou para ele: aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Sabe o que a gente vê disso? Que a pessoa que está com Jesus não perde não, meu amado, só ganha. Quem está com Jesus Cristo só ganha, não perde não. Porque ele, além de você, porque é uma consequência realmente, existe uma prosperidade na palavra de Deus também. É uma consequência. O problema é que tem muitos falsos ensinadores aí que estão se apoiando em cima dessa prosperidade falsa. Porque Jesus falou, está escrito em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente vê que a pessoa pensa que não vai sofrer quando estiver nos caminhos de Deus. Vai sim, foi isso que o Senhor falou para Pedro. Jesus falou, a Bíblia diz lá em Mateus 16, diz assim, que ele vinha entrando em Jerusalém. Ele começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Quando o Senhor pronunciou essas palavras para os apóstolos, já quase entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que eles se escandalizaram com as palavras de Cristo. A Bíblia diz que Pedro repreendeu Jesus. Pedro falou assim para o Senhor: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Aí Jesus se virou para os discípulos e para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Tu não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você não está de olho no reino de Deus, mas está de olho no reino dos homens. Jesus virou para a multidão de discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se alguém perder a sua vida, salva-la. Porque eu vos digo, eu não estou lembrado direito do texto, me deu um branco aqui agora, mas está escrito aqui em Mateus 16, glória a Deus. Ele fala assim, ó: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas por causa dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, há de vir na glória de seu Pai. Ele há de voltar com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Ele está falando de renúncia, ouvintes. Para a pessoa poder chegar ao Senhor, é necessário deixar a bagagem do pecado lá de fora, porque a porta é estreita. A pessoa não vai entrar pela porta estreita com a bagagem, não, tem que deixar a bagagem lá fora, porque Jesus é a porta estreita. Ele falou lá em Mateus 16:19,
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos estão entrando por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. E realmente essa porta requer a pessoa deixar, soltar essa bagagem chamada de pecado, deixar lá de fora. E aí você vai conseguir entrar pela porta estreita, chamada Jesus Cristo. Porque o momento está chegando, meu amado. Ele diz assim, está escrito em João 10, versículo 9, ele diz: Jesus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele é a única porta de acesso à vida verdadeira, porque o mundo fica querendo mostrar uma felicidade falsa. Essas emissoras de TV ficam querendo mostrar uma felicidade falsa e temporária, que realmente tu não vai ser feliz. A verdadeira paz está no Senhor Jesus Cristo, porque ele disse muito claro, está escrito em João 14, versículo 27, ele fala assim, é isso que ele estava falando para o jovem rico lá, quando ele mandou o jovem rico renunciar ao pecado, renunciar à idolatria, renunciar à religiosidade. E Jesus falou isso, estava querendo falar isso para ele, ó, João 14, 27. Ele falou para os apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você sabe o que significa essa paz que Jesus está falando? Essa paz significa ansiedade sair. Essa paz significa satisfação. Quando a pessoa se sente satisfeita, é porque ela encontrou o Senhor, é porque ela está andando com Jesus, é porque ela está na presença do Filho de Deus. Essa paz eu tenho, essa paz os irmãos que estão aqui comigo têm. Por quê? Porque estamos andando com Jesus Cristo. E o Senhor não anda do nosso lado não, Ele anda dentro de nós, o Espírito Santo. É esse Espírito, amado, Deus quer te dar o Espírito Santo, a paz, a vida, aleluia. A água da vida, Ele é a água da vida. E infelizmente o jovem rico não conseguiu renunciar ao pecado. Jesus ficou triste com aquela situação. Jesus falou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu entendo esse versículo, é literalmente o que Jesus falou. Tem gente que fica querendo dar outras interpretações, mas é literalmente o que eu entendo. Jesus comparou uma agulha com um camelo. Ou seja, é muito difícil, é raro uma pessoa que tem condição financeira boa reconhecer Jesus como o Senhor, confiar em Jesus como o Senhor e vida dele. É muito difícil um rico realmente entregar a vida por completo na mão de Deus. Tem gente que entrega a vida, quer entregar só o terraço da casa. Outro quer entregar só a sala. Outro quer entregar só a sala e o quarto. Não, o Senhor quer que você entregue a casa toda. Nossa vida, a casa, essa casa aqui. Por isso que ele falou lá em Mateus 7:24. Jesus diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. A gente pode entender muito bem que Jesus está falando dos dois alicerces. A rocha é Jesus, amado. Se a pessoa tiver com as raízes presas na rocha, a sua vida alicerçada na rocha, a casa na rocha, pode vir todo tipo de tempestade, pode vir chuva, pode vir todo tipo de tempestade. Essas tempestades, mas são os problemas da vida humana. Porque todos nós seres humanos passamos por vales, passamos por desertos, passamos por dores, por aflições, por problemas. Mas a pessoa que está em Jesus Cristo, ela consegue atravessar o vale da sombra da morte. Ela consegue atravessar os desertos. Por quê? Porque quem vai na frente daquele que anda com Jesus é o próprio Jesus, amados. É o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E realmente Ele quer o que? Ele quer tomar a frente da tua vida. Ele quer tomar a direção. Ele quer que você entregue o controle da sua vida na mão dele. Porque Ele, amado, Ele sempre tem o melhor. E o maior tesouro que Ele quer dar é a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Tu acha que nós vimos aqui todos os domingos, como se a gente não tivesse o que fazer? A gente tem o que fazer também. Mas aqui é um compromisso com Deus. Deus nos levantou para fazer o ID dele. Nós estamos aqui falando da eternidade, mas o negócio aqui é sério. Aqui não tem ninguém brincando não.
Você pode ver o texto que eu li aqui em Mateus. Jesus mandou o rico renunciar ao pecado dele, deixar as práticas pecaminosas e vir para ele. Ele ia dar vida eterna para ele, mas ele não. Ele preferiu. Eu acredito que ele olhou assim para Jesus, porque a Bíblia diz que ele não tinha uma aparência bonita, não tinha formosura para que pudesse desejar ele, como diz Isaías. Eu acho que ele olhou assim para Jesus, aquela aparência humilde, uma roupinha humilde. Ele olhou assim para Jesus, olhou para as riquezas dele. Ele ficou em cima do muro. Ele: não, vou ficar mesmo com minhas riquezas, vou ficar mesmo no pecado, vou me embora. E ele foi embora. Aí Jesus vira para a multidão dos discípulos e fala: como é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso aqui não fala só do rico, amado, mas as pessoas também, as pobres financeiramente, que são orgulhosas, soberbas, como também os ricos são soberbos e orgulhosos. Tem que tirar esse sentimento maldito do teu coração, tem que quebrar isso. Como é que tu vai tirar isso do teu coração, da tua vida? É reconhecendo a tua natureza pecaminosa, reconhecendo que tu é pó cinza, porque o homem sem Deus, ele não tem nenhum valor. O homem sem Deus, sentado na presença de Deus, não tem nenhum valor. O homem, amado, é um assopro. Rapidamente ele parte dessa terra aqui, rapidamente ele fica esquecido, pronto. Por isso que quando você está em Jesus, você vai ter uma certeza de vida, porque Ele é a certeza de vida. Foi isso que ele disse lá em João 11:25, ele fala: Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele é a razão de viver. Ele é tudo, ouvintes. Jesus que é tudo. Jesus, ele desceu do céu, foi motivado por um sentimento. Ele desceu das regiões celestiais, motivado por um sentimento, amado. Sabe o que foi esse sentimento? Está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado. Por isso eu digo para você: renuncie o pecado, produza frutos dignos de arrependimento, entrega teu caminho ao Senhor. Só esse versículo para encerrar, está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, assim Paulo. Esse aqui é a verdadeira conversão. Ele diz assim, Paulo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a pessoa diz assim: eu creio em Jesus, amém. A pessoa tem que confessar no coração, reconhecer que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, e ele está à destra do Pai, intercedendo pelo homem, pela raça humana. Satanás leva o nosso nome diante de Deus, amado. Satanás vai diante de Deus, pede a tua cabeça a Deus. Satanás, ele é limitado por Deus. Ele vai lá diante do Pai, ele fala assim: Pai, deixa eu pegar aquela fulana lá, porque ela está traindo o esposo dela, está cometendo adultério. Deixa eu passar uma rasteira nela, deixa eu matar ela. Mas Jesus Cristo, como advogado, entra na frente do Pai: não, Pai, não deixa não, Pai. Eis aqui a marca dos cravos, eis aqui a marca da lança. Fui eu que morri por essa mulher, por esse homem. Dá mais uma chance para eles. Jesus entra lá e luta. Ele é o advogado, está escrito em 1 João 2,1. Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É Ele que está lá 24 horas. Satanás está aí na terra, matando, roubando e destruindo. Mas Jesus Cristo quer te dar vida, e a vida com a abundância. Então que você possa meditar com esta palavra, e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã pode ser tarde, ouvinte. Talvez nós venhamos outro domingo aqui no mercado, e a gente não te veja aqui no mercado, tu pode estar perecendo no inferno. Essa é a realidade do Evangelho. Que Deus abençoe todos os ouvintes que ouviram a palavra de Deus, e que o Senhor venha realmente nos direcionar.